É isso que nos faz um bom cristão, é estar preparado quando for chamado, e não esperar a oportunidade aparecer para se preparar. Mas Deus sabe de todas as coisas, Ele nos guia, Ele nos direciona, Ele faz conforme a vontade dele. Nós só bastamos estar se preparando e esperar que ele possa nos usar. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem a sua Bíblia no texto base, onde que eu me basearei para poder trazer a mensagem que Deus um dia trouxe a mim. Se encontra lá em Mateus 8, 24 ao 27. Enquanto os irmãos abrem, eu vou comentar um pouco sobre como Deus me trouxe essa palavra. Essa palavra ela fala sobre fundações, sobre 2 homens, o que constrói sobre a rocha e o que constrói sobre a areia. Porém, não foi como de costume Deus me revelar essa palavra enquanto eu estava lendo. Não foi assim. Deus me revelou essa palavra, ou seja, Ele ministrou ela para mim quando eu estava no culto das irmãs, se eu não me engano, ou foi o culto de oração, que uma irmã usada por Deus pregou sobre essa passagem, porém, não com essas palavras. Mas enquanto ela ministrava a palavra, eu via outra ministração, uma ministração só minha que Deus passou para mim. E eu espero que essa ministração, assim como fez efeito no meu coração, eu peço muito a Deus encarecidamente pela misericórdia que Ele tem sobre as nossas vidas, que Ele também surta efeito nos corações de vocês. Essa palavra, vou ler e eu quero, antes de começar nela, vamos fazendo um entendimento superficial sobre essas palavras e sobre palavras-chave que aqui estão descritas. E diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e combateram os rios, e correram os rios, e assopraram os ventos, e a combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Esse texto, essa passagem, ela pode ser uma passagem aleatória que Jesus falava, mas diferentemente muito disso, essa palavra ela veio com uma grande intenção. Foi uma passagem-chave após ele terminar o Sermão da Montanha. E esse sermão ele tinha com um intuito muito simples. Ele começava falando as bem-aventuranças das pessoas que são bem-aventuradas aqui na terra. Posteriormente, ele dizia que os discípulos ele comentou que os discípulos são o sal da terra e luz do mundo. Depois ele disse as leis que serão cumpridas, as leis dos profetas. Depois disso, ele comentou sobre esmolas, oração e jejum. Depois ele comentou sobre os tesouros no céu, o olho puro e os 2 senhores. Depois ele comentou sobre o hábito de julgar. Comentou sobre a bondade de Deus, os únicos 2 caminhos que existem para nós aqui da terra, e comentou sobre os falsos profetas, e fechando com quem hão de entrar no reino dos céus. Quando ele termina de falar de quem são as pessoas que entrarão, ele diz o seguinte, ele fecha a esse sermão comentando sobre 2 tipos de homens. Um que vai edificar sua casa na rocha e outro que edificará sua casa sobre a areia. E é tão engraçado que agora vamos fazer um resumo, não um resumo não, vamos dar uma explanada superficial de palavras-chaves que eu encontrei quando eu li essa passagem. As 2 primeiras eu identifiquei como um homem prudente e um homem sensato. E na Bíblia, em outras palavras,
porque nunca devemos comparar somente o texto, já que a Bíblia ela é um conjunto e elas são ligadas entre si, as palavras. Então, uma palavra vai estar em Mateus, a outra vai estar lá em Lucas, outra em João, e elas se conectam, e elas fazem sentido. E a intenção delas são simplesmente para não para que você reflita e busque na palavra de Deus o entendimento. E quando eu estava lendo, eu frisei esses 2 homens, eu fui lá e lembrei da parábola das 10 virgens, que se encontra em Mateus 25, do 1 ao 13, que diz exatamente o seguinte: se pararmos para pensar, existiam 5 virgens prudentes e 5 loucas. Dessas 5 virgens, podemos comparar como o homem louco, o homem insensato e o homem prudente. Gabriel, mas eu sei que está falando de homem e mulher, só que um traz a ideia de esperar e o outro de edificar. O que que tem a ver uma coisa com a outra? Muito bem, meu caro camarada. Eu vou dizer o seguinte para os irmãos, eu espero que os irmãos entendam. Quando toda vez que Jesus diz o seguinte sobre parábola, quando ele fala, né, a Bíblia diz sobre parábola, ele diz sobre uma história não real, uma história fictícia, que tem como intuito vir do céu, uma história que vem de Deus, que toca a mente do homem para como uma ideia de reflexão, voltarmos essa reflexão com a mente ao Pai. Ela só tem essa finalidade. E quando ele diz sobre a parábola das 10 virgens, das 5 loucas, das 5 prudentes, ele posso comparar o seguinte: as 5 loucas, elas tinham como intuito esperar o noivo chegar para poder ter o azeite, ou melhor, para poder se preparar para a sua volta. Mas existia um grande problema. E as 5 virgens prudentes, elas tinham a prudência de se preparar antes da chegada do noivo. Só que todos entende quando lê essa passagem, que a espera, quando você entende que você define um momento, você se prepara somente para aquele momento, você está suscetível a não entrar no reino, não ser chamado, não ter a oportunidade de ser salvo. E exatamente a palavra nos traz isso, porque ela diz o seguinte: você ouviu, você guardou e você não praticou, ou seja, você não fez além daquilo que era necessário, você tem a oportunidade de ter a grande oportunidade de não adentrar no reino do céu. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E é isso que estamos suscetível aqui. E o terceiro ponto e o quarto diz sobre edificar. E o terceiro sobre edificar e o quarto sobre casa. Entenda, edificar é diferente de construir, edificar é diferente de construção. Quando você fala sobre construir, você está falando de algo genérico, sobre construir qualquer coisa, seja uma parede, um robô, uma piscina ou até uma casa. E quando você fala sobre edificar, você só está falando sobre uma coisa: levantar do zero uma construção que é uma residência, ou seja, edificar é levantar uma casa ou um edifício. Por isso que também se compara edificar, que ou é muito parecido a palavra edificar com edificação. São parecidas por esse intuito, por essa por esse entendimento. E quando você fala sobre edificar, você pensa nos processos de construção, e a palavra é exatamente essa que eu vou trazer para os irmãos. Quando falamos sobre edificar, eu não precisam abrir, vou tentar ser mais rápido, eu vou pegar só a minha mulinha aqui, lá em Deuteronômio 8, que é a palavra que Deus também trouxe a mim. Deuteronômio 8, do 1 ao 3, ele fala, depois os irmãos, se quiserem ler, ele fala o seguinte, no versículo 1, ele comenta sobre todos os mandamentos e sobre uma ordem a ser seguida. Que ordem é essa, Gabriel? Ele diz que ele ordena, ele não recomenda, ele ordena que guardemos todos os mandamentos para que e obedecemos, para que possamos viver. E Gabriel, qual é a sequência que Moisés, retificando a sua lei, deixou? Inspirado por Deus, pelo Espírito. Ele diz o seguinte: o primeiro, você deve guardar todos os mandamentos. Segundo, deve obedecer todos os mandamentos. Terceiro,
E o terceiro é uma consequência do primeiro e do segundo. O terceiro era para que você viva. O quarto é consequência do terceiro, do segundo e do primeiro, para que você se multiplique. Entenda, se multiplicar é se fazer grande. É essa a ideia que Deus quer. Que você o guarde, e guardar é diferente de obedecer. Guardar qualquer um pode ouvir e deixar no seu entendimento. Você guarda, você obedece, você pratica. E depois que você pratica, Deus te dá a oportunidade de viver de uma maneira diferente. E quando você guarda, quando você pratica e você vive, Deus te faz grande. E quando Deus te faz grande, e aí que é a parte mais interessante, que aí sim você está pronto para entrar na sua terra prometida. E quando você entra na sua terra prometida, aí sim você pode tomar por herança. E isso é muito interessante porque quando você vai para o segundo versículo, você tem um outro entendimento. O segundo versículo ele fala de uma lembrança, de lembrar aquilo que tu passou. E Gabriel, lembrar exatamente o quê? Lembrar é recordar, é trazer à memória. Ele deseja recordar de um caminho, caminho pelo qual ele te faz tentar, te faz humilhar e te faz perder tempo nele. E entenda, quando eu falo caminho e remeto à Bíblia, dizemos que Jesus ele disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". E você pode ver isso lá em João 14:6, e ele diz isso. E o que que o caminho tem a ver, Gabriel? Se você parar para analisar o que que significa um caminho, caminho é um estreito de terra que liga 2 lugares. Amém ou não amém, irmãos? Quando eu falo de estreito de terra que liga 2 lugares, eu friso ligar 2 lugares, eu estou simplesmente dizendo que é um caminho onde você é guiado para alcançar determinado lugar. E quando digo que você é guiado, existe só um que pode nos guiar. E vamos lá entender o que que significa realmente o caminho, além de ser guiado. Caminho, ele todo caminho requer tempo, ou seja, você ter tempo de trajeto, ou melhor, acredito que os irmãos não estão entendendo, e eu vou melhorar o que eu estou querendo dizer, é tempo de experiência. Todo caminho requer tempo de experiência. E quando você tem esse tempo de experiência, você tem prova, você passa por prova. E quando você passa por prova, ele diz no versículo 2 no final, para que você saiba o que está no seu coração. Entenda, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. E por que devemos sofrer todas essas tribulações? Para que possamos entender o que estava no nosso coração, não ele, porque ele já tem ciência de todas as coisas, mas sim para que nós, humanos, falhos e pecadores, possamos ter a noção do que realmente o nosso coração está guardando, para que possamos entender. E vamos entender um pouquinho, vou fazer uma analogia. Quem nunca disse que nunca faria alguma coisa e mais na frente, depois de uma vivência de tempo, cometeu simplesmente tudo ao contrário, fez aquilo que falou que nunca mais ia fazer, ou que falava na época que era pequeno, que nunca gostou de comer tal alimento, e quando ficou mais velho começou a gostar a comer de alimento. Exatamente isso. Infelizmente, nosso coração, nós não temos a total ciência do que ele está guardando, do que realmente nós vamos fazer. E é necessário que percamos tempo em tribulações para que possamos perseverar e entender aonde estamos colocando o nosso coração. Existe uma frase, eu gosto muito dela, acredito que muitas das coisas que vivemos na nossa época, no mundo, podemos sim trazer para o nosso dia a dia, porque é ela que nos fez trilhar o nosso caráter. Eu guardei uma frase muito importante: "Não tem como saber sem ir". E é exatamente isso que está escrito aqui no versículo 2. Não tem como você não trilhar um caminho de dor e sofrimento e depois falar que sabe aonde que está o seu coração. Quando vamos agora entrar no versículo 3 para fechar e dar prosseguimento, eu vou ler para os irmãos um pedaço e vou desmembrar um pouquinho ele. Ele diz no versículo 3: "E te humilhou, e deixou ter fome, e te sustentou com maná". E parando aqui, vamos entender a primeira palavra que ele diz: "E te humilhou". A palavra humilhar, ela tem significados.
ela se diz: tornar desacreditado, que foi alvo de humilhação, e o melhor e o mais bonito, em que há submissão. Eu espero que os irmãos estão entendendo que o caminho ele nos humilha para que possamos ter submissão ao Pai. E no segundo trecho, que diz assim: "E deixou ter fome". O que que é fome? Fome é uma privação de alimento de qualidade, não é qualquer alimento, de qualidade nutritiva e suficiente para o nosso corpo. E o que ela representa, só para que entendamos, ela é uma falta de nutriente que tem o corpo. E quando nós nos deixamos nos levar para o dia a dia, nas constância do mundo, para as coisas que vou até usar uma um trecho que meu camarada Lucas, que prega, eu sempre acompanho ele, ele diz o seguinte: Sansão, quando ele teve a oportunidade de matar o leão, ele matou o leão e saiu dali, passou a sua adversidade e ficou com fome. Só que ele era um homem nazireu e não podia tocar em carne morta. E sabe o que é o mais engraçado? Ele estava com fome e inclusive a carniça do leão começou a dar mel. Quantas vezes eu faço um questionamento para os irmãos, quantas vezes comemos mel daquilo que já matamos? Quantas vezes queremos aquilo que é doce só para saciar as nossas vontades? E é exatamente isso, quando você come algo doce, eu nunca vi uma bala ser uma melhor, eu nunca vi um chocolate nutrir tanto um corpo quanto uma refeição de almoço. Não existe isso, e é exatamente isso. Deus nos faz ter fome. Fome de quê, Gabriel? Fome de buscar a Ele, buscar as suas palavras, porque não só de pão viverá um homem. E vamos entender por que ele falará isso no fim do versículo. No terceiro trecho, ele diz o seguinte: "E te sustentou com maná". Naquela época, maná era pão, era algo físico para alimentar a sua fome. Só que hoje em dia não existe maná. Maná, ela provém de uma palavra, de um alimento que vem do alto. E quando nós trazemos a palavra maná para os dias de hoje, nós estamos nos remetendo à palavra, porque não só de pão, e ele diz no fim do versículo: não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca do Pai, toda a palavra que vem do Senhor. E posteriormente, quando você entende sobre maná, você pode entender a outra parte do versículo, que diz o seguinte: que nem que nem você conheceu, nem seus parentes conheceram, nem seus pais conheceram. Conjecturo eu que quando você entende o versículo 1 e o versículo 2 e você guarda e você faz, você tem a oportunidade de viver aquilo que nem você viveu na sua vida até agora, nem seus pais viveram. Irmãos, se vocês não estão entendendo a profundidade dessas palavras, eu já estaria dando glória, porque quando você entende que ambientes proféticos, toda palavra em ambiente profético, toda palavra profetizada vira decreto. Irmão, então não guarda suas palavras, comece a dar glória, comece a profetizar sobre a sua vida, não guarda. A língua só tem uma função e não é maldizer o nosso irmão, não é falar fofoca, é simplesmente profetizar. E o nosso coração tem o único intuito de guardar os mandamentos e guardar a nossa fé, para que possamos produzir o que nós falamos, para trazer à existência aquilo que ainda não existe. E quando você consegue fazer isso, você consegue viver aquilo que Deus já tinha programado para você. E quando agora eu volto lá para a nossa palavra, né, quando eu disse que você fala quando você entende edificar, você entende etapas, e Deuteronômio nos traz isso, sobre etapas da vida que precisamos viver e guardar e fazer para que possamos alcançar aquilo que ele, não aquilo que nós almejamos, mas sim o que ele tem para a nossa vida. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a nossa, infelizmente, é a pior delas. Agora, a quarta, que é casa. Irmãos, quando eu falo casa, a palavra casa, ninguém em sã consciência vai pensar numa casa sendo construída ou uma casa sem acabamento. Nós pensamos simplesmente numa casa já pronta, certos irmãos?
Quando nós pensamos numa casa pronta, podemos entender entender sobre Lucas 14, 28, que diz que antes de executar qualquer coisa, antes de iniciar qualquer construção, ou seja, antes de edificar uma torre, é isso que ele diz, devemos nos assentar, certo? E botar na ponta do lápis qualquer coisa. E, Gabriel, o que, que tem a ver edificar, porque estamos falando de gestão, e você está comparando isso com o que Deus está nos trazendo. Exatamente é tudo igual. Quantas vezes você pediu para que Deus te dê dinheiro? E quantas vezes você abençoou o seu irmão? Quantas vezes você pediu uma casa bonita? E quantas vezes você ofereceu a Deus? Quantas vezes você pediu tal dom ou que pudesse fazer algo para a obra de Deus e você guardou os seus talentos por simples por simples provação no que nós passamos nesse mundo? Quantas vezes por desacreditar, por achar que Deus não está trabalhando na nossa vida, ou que tudo de ruim está acontecendo, tudo está contra a sua vida, e você deixou de fazer aquilo que Deus separou para você, ou melhor, aquilo que você pediu a Deus e você não cumpre com o que você pediu. Exatamente que tudo que nós pedimos a Deus, infelizmente, devemos cumprir. Se você fez o voto com Deus, votou com Deus, você tem que cumprir. Se você prometeu algo a Deus em troca de alguma outra coisa, entenda que isso não é pecado, mas entender que o que pedimos tem que se voltar para a glória e unicamente para a obra dele, isso sim não é pecado. Isso sim é uma coisa boa e devemos fazer, porque nada procede do homem de bom, senão de Deus. E agora vamos dar prosseguimento para quinto ponto: rocha e areia. Entenda, meus irmãos, quando falo sobre rocha e areia, todos entendemos que estamos falando sobre terreno, sobre uma qualidade ou um tipo de terreno. E quando você vai buscar sobre isso, na Bíblia, eu posso comparar terreno como família, ambiente familiar. E quando eu vou entender sobre isso, eu posso abrir lá em 1 Crônicas 22, do 6 ao 13, que remete sobre a história de Davi, antes da sua morte, para Salomão. E eu peço que os irmãos prestem bastante atenção. A sua vida hoje é nada menos, nada mais do que um degrau para o seu filho em relação a ministério. Gabriel, o que que você está falando em base bíblia? Eu não tô base bíblica, eu não estou entendendo. Me ajuda a entender. Vamos lá. Davi, todos entendem que o reinado de Davi foi um reinado de luta, de batalha. E quando ele quis construir o templo de Deus, Deus não permitiu. Mas, Gabriel, não faz sentido, porque ele não meteria a mão ele não meteria a mão na obra para fazer para a construção. Ele seria simplesmente um investidor. E a mesma coisa Salomão foi. Salomão não meteu a mão para fazer a obra, para construir o templo. Ele simplesmente foi um investidor para o seu templo. E aquele que investe, eh, poderia sim construir. Só que por que Deus não permitiu que Davi fizesse e sim Salomão? Entenda, existem épocas e você tem a sua vida destinada a alguma coisa. Vamos voltar ao que você é o degrau do seu filho? Então, Davi teve um reinado de luta, Salomão um reinado de paz. Entenda que quando você sofre lutas na sua vida e sua vida é caracterizada por batalha, você tem a oportunidade de ser um degrau para que o seu filho alcance patamares maiores, tanto em âmbitos espirituais quanto em âmbitos materiais. Infelizmente, a nossa vida, sim, ou felizmente, porque é isso que nos amadurece e é isso que nos faz entender a nossa busca contínua a Deus. E prosseguindo para o segundo, eu vou até abrir, e enquanto abro, eu quero falar sobre o último tópico que eu separei, que é combater. Alguém pode, por gentileza, para dar dinamismo, eh, me explicar o que que você entende por combater? Resistir
Lutar? Sim, mas o que que o combate nos traz? Além de resistir e lutar. Cansaço, muito cansaço. Lutar cansa, né? Isso. Só que quando você sofre batalhas na sua vida, e eu peço para os irmãos abrirem lá em Romanos 5, do 3 ao 5. E os irmãos vão entender o que que Deus disse, o que que, na verdade, para mim, considerando um dos maiores apóstolos, disse, exatamente sobre combater. Combater é nada mais, nada menos do que tribulação, porque combate gera desgaste, gera esforço, e todo combate nos faz ficar exaustos e, muitas das vezes, querer desistir do nosso foco. Como você eu vou para ler, porque senão também não vai dar tempo. Mas ele diz o seguinte, Paulo: "E não somente isso, mas também nos gloriarmos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência é esperança, e a esperan perdão, paciência, experiência, a experiência é esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado." Então entenda, quando você entende que toda a tribulação que você vive hoje, ela tem um foco, um direcionamento, ela tende a te ensinar que tudo que você está vivendo é necessário para que você não tenha confusão do seu futuro ou das suas escolhas futuras. E agora, já que eu já explanei sobre os pontos-chave, vamos começar a entender agora e adentrar a palavra. O que que está querendo dizer mais a isso? E o que que tem a ver essa palavra com o que Deus ministrou no meu coração? Então, estamos falando de construção. Construção, quando você inicia até o seu término, existem etapas. E eu quero exatamente frisar sobre essas etapas e explanar exatamente o que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. Exatamente o seguinte: o primeiro passo, antes de você fazer qualquer construção, você deve, além de comprar o terreno, mas suponhamos que você já tem, já que a sua família é o seu terreno. A sua família, aonde você nasce, é o seu ponto de partida, porque você não escolhe o terreno. Você, perdão, você não escolhe a sua família, mas nasce dela. Então, quando você começa a entender que a sua família é o seu ponto de partida, vamos entender o que que isso remete ao terreno. A Bíblia citou 2, mas eu quero citar 3. Claro que existe mais, mas existe 3 tipos de solo no Brasil que possamos entender: solos arenosos, solos argilosos e solos rochosos. Quando você estuda a mecânica dos solos, a mecânica de como cada solo age, você consegue entender a profundidade dessa mensagem. Por que que Deus comparou o homem que edifica na areia e o homem que edifica na rocha? E vamos lá. Quando falamos solos arenosos, estamos falando de grãos. Eu vou tentar ser não não, eh, não falando sendo técnico, mas vou tentar falar de uma forma que os irmãos entendam. Solos arenosos são solos de areia, são solos com grãos espaçados. Grãos, quando se coloca uma força sobre ela, quem nunca foi à praia e olhou quando você pisa na areia e percebeu que o seu pé normalmente afunda e a lateral do seu pé, da areia, sobe e encobre a lateral do seu pé. Exatamente isso, são grãos espaçados que quando você aplica uma força nela, ela sofre um efeito que chamamos na engenharia de recalque, ou melhor, de adensamento. E vamos entender o que que eu estou querendo dizer. Adensamento é a mesma coisa de acomodamento. É quando você coloca uma força e aquele solo de baixo não resiste e você acaba descendo, acomodando. Gabriel, acomodação, se você parar para reparar, acomodação no âmbito espiritual é você relaxar na presença de Deus. É achar que o que você está ali é o suficiente, você não precisa buscar mais, você não precisa se aprofundar mais, porque o que você já está vivendo é o suficiente para a sua vida. E vamos entender agora o segundo solo que não é dito na Bíblia, mas é um solo interessante, é os solos argilosos, é o solo feito de argila. E Gabriel,
que significa que são os solos de argila? Solos de argilas são caracterizados por solos mais resistentes do que o solo de areia. Porém, eles têm os grãos mais menores e menos espaçados do que os grãos de areia. E ele, como disse, quando você aplica uma força, eles tendem a resistir mais do que o solo de areia. E o mais engraçado de tudo é que ele tem ainda, infelizmente, ele tem uma função, um efeito de quando você aplica uma força, ele acomoda também. Mesmo assim, ele acomoda. E normalmente nós nos enganamos achando que nossa vida, nossa família, é uma família que está voltada a Deus. Não estou julgando os irmãos. Antes disso, quem sou eu para julgar? Eu só estou comparando com outras famílias. Ou se você acha que se enquadra isso. Às vezes vemos famílias desestruturadas e comparamos elas a terrenos de areia. E às vezes famílias que acham que estão firmes, mas não estão. E comparamos elas a terreno de argila, infelizmente. E Gabriel, quando ele compara o segundo e último terreno, eles estão falando de rocha, terreno com rocha. E sabe o que é o mais engraçado? Rocha é um elemento totalmente diferente desses outros. Rocha é nada mais nada menos que uma estrutura sólida, ou seja, toda a força aplicada nela não produz, ou pelo menos não visivelmente, deformação. Gabriel, o que você está querendo dizer? Rocha não produz acomodamento. Rocha, ela é simplesmente você ter que se adaptar a ela. E, Gabriel, o que eu posso comparar aqui com uma rocha no âmbito espiritual? Ah, muito fácil. Está aqui a nossa rocha. Quando você entende que essa é a nossa rocha, que devemos nos alicerçar, nos prender a ela, você começa a dar um passo a mais direcionado a Deus. E, Gabriel, me explica o que tem a ver a rocha com a Bíblia e com Deus. Eu explico tudo. Rocha é um elemento rígido. E quando você vai construir uma edificação, estamos falando normalmente de elementos que produzem flexibilidade, que eles são elementos flexíveis. E o mais engraçado é que a própria engenharia que diz, não sou eu, é a engenharia. Quando você for edificar sua casa sobre a rocha, se o seu elo de ligação não for reforçado, a estrutura de ligação tende a cisalhar. Gabriel, o que é cisalhar? Cisalhar é nada mais, nada menos que o rompimento entre uma e a outra, entre os dois elementos de ligação. Ou seja, se você não estiver se reforçando, perdão, me empolguei um pouquinho. Se você não estiver se reforçando diariamente, o seu elo de ligação se quebra. Ou seja, se o seu reforço não for forte o suficiente, você cai mesmo. Infelizmente, essa é a nossa realidade. É o nosso reforço diário que produz o nosso firmamento com Cristo. E, Gabriel, você falou sobre isso, e qual é o segundo passo? Meus irmãos, o segundo passo é buscar um projeto. Gabriel, como que buscamos um projeto? E que projeto é esse para nossas vidas? Quando quem nunca percebeu um projeto vindo do arquiteto e um projeto vindo do de um pedreiro? Percebemos que o arquiteto tem o projeto de engenheiro pode sim ser uma casa que fique de pé, mas ela não é tão bela quanto o projeto do arquiteto. Cada um tem a sua área. Só que nós, por muitas das vezes, queremos buscar a nossa vontade, o que nós queremos para o nosso futuro. E quando tentamos buscar a nossa vontade, podemos comparar ao pedreiro. E quando buscamos a vontade de Deus em sua palavra, comparemos a pessoa que busca o propósito de Deus para nossas vidas. É nada mais, nada menos que melhor. Vamos entender o que é o projeto. Vamos entender por que a Bíblia, posso comparar ela como projeto de Deus para a nossa vida. Gabriel, me dá 2 exemplos, com toda certeza. Quando você quer construir o seu futuro, você pensa em financeiro, pensa sobre sua família e vamos lá. Qual é a maior base? A sua família. Gabriel, eu sou homem e eu quero achar uma esposa. Muito bem, a Bíblia diz isso. Abre em Provérbios 31 e você vai ver a,
a mãe do rei Lemuel, dando um conselho, e foi tão importante que até o mais sábio dos sábios aqui na terra, ele pegou esse capítulo e acrescentou no seu livro. E vamos lá, ele diz que a mulher virtuosa, ele já começa dizendo que é a mais difícil. Mulher virtuosa, ou seja, aconselha que a mulher devemos buscar uma mulher virtuosa, que ela é difícil, são comparadas como rubis, quem se achará? E posteriormente continua. Show, Gabriel, eu entendi. E o segundo, me dá mais um exemplo. Dou sim. Vamos falar sobre dons ministeriais, sobre ministério? Vamos. Se você abrir 1 Coríntios, você começar a ler, você entenderá que lá tem os 5 tipos de dons, os frutos do Espírito e os ministérios existentes que Deus pode nos dar. Então, quando você entende, busca os ministérios, Deus dá tudo em recompensa a você, porque você está seguindo o projeto de Deus e não o seu projeto. Gabriel, isso é algo muito importante. Eu já entendi que devemos fazer um estudo do terreno, ou seja, o estudo da nossa família e da nossa vida naquele ponto. E depois devemos procurar o projeto na Bíblia para que possamos fazer o jeito certo. E fazer o jeito certo, sem pular etapa, é o melhor passo, porque não tem como pular etapa, não existe. Deus não permite que pulamos as nossas etapas. O terceiro ponto, executar a fundação. É esse o primeiro passo a você dar início à base que vai sustentar o seu projeto. E, Gabriel, como podemos sustentar como podemos fazer uma fundação que resista ao nosso projeto? Muito bem, eu nunca vi, na verdade, eu conheço 2, mas eu nunca vi além disso. 2 não, perdão, 3. 3 meios de você fazer a sua fundação firme, segura e que vai resistir. Quais, Gabriel? Oração, jejum, leitura da palavra. Esses 3 tipos que fazem a diferença na sua fundação. Tá, Gabriel, o que tem a ver isso com a fundação? Tudo. Fundação, você já viu uma fundação exposta? Não, eu nunca vi. Toda a fundação fica escondida. E quando você vai abrir a Bíblia e você vai procurar lá Jesus explicando como que você deve orar, ele diz o seguinte: entra no seu quarto, tranca a sua porta e lá é em secreto. Então a fundação é aquilo que está em secreto, é aquilo que está enterrado. Show. Gabriel, eu tenho uma família desestruturada, meu solo não é bom, eu tenho um solo ruim. Amém? Não tem problema. A engenharia diz, muito simples, eu espero que os irmãos entendam. A engenharia diz o seguinte: quando você está fazendo estudo do terreno e o seu projeto não tem, na verdade, o terreno não tem a resistência suficiente para para o seu projeto, para aguentar e resistir o seu projeto, você deve procurar resistências mais profundas. Ou seja, você deve se aprofundar no seu terreno, se aprofundar na palavra. E como eu me aprofundo? Com jejum, oração e leitura da sua palavra. Só assim você consegue se aprofundar na palavra, se fazer uma fundação forte o suficiente para o seu projeto. Amém? Gabriel, já entendi sobre os 3 pontos. Qual é o próximo ponto? Amém? Vamos lá. Executar a estrutura superior. Isso é tão importante, porque essa é a parte que está à mostra para as outras pessoas. Ela é uma parte muito essencial, porque é ela que sustenta a sua casa, o acabamento, as instalações. E, Gabriel, por que que estou falando de estrutura? Estrutura é um elo, é um elemento rígido que tem a única função de suportar aquele acabamento que ficará visível para as outras pessoas. Amém? Como que você faz, Gabriel? Já que eu sei que a estrutura superior é a estrutura que fica à mostra. Pois bem, quais são os ministérios que todos veem? É esse ministério que será a sua superestrutura. É você fazer a obra de Deus ali na igreja, é você amar o próximo, é você, como que eu posso dizer? Abraçar as viúvas, os órfãos, é exatamente isso. É ser dizimista para contribuir com o reino de Deus, é chegar todo dia na igreja, orar, é você chegar na igreja e buscar conselho dele. E isso é o primeiro passo de você conseguir fortalecer a sua estrutura superior, aquela que ficará à mostra. E, Gabriel, eu já entendi sobre todos os pontos de estrutura. E agora vamos entrar sobre a parte mais importante, a parte que todo mundo gosta, sobre o acabamento.
meus irmãos, acabamento é aquela parte bonita que fica à mostra para todas as pessoas, aquelas pessoas que visitam. E eu espero que os irmãos entendam que quando você fala sobre acabamento, você está falando sobre uma parte que é a mostra para as outras pessoas. Ou seja, é aquela obra que você mostrará. Pois bem, eu nunca vi uma casa falando que era uma construção moderna. Eu nunca vi uma casa falando que ela é automatizada. Eu nunca vi uma casa falando que ela custa 2 milhões. E como ela, todos sabem que ela custa 2 milhões? Muito bem, ela simplesmente é o que é. Ela, Deus já mostra. Você só de olhar, na verdade, as pessoas só de olharem, percebem e olham que o valor da casa. Então, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer que você não tem que buscar a mostrar para o seu próximo aquilo que você realmente é. Se você é, o Espírito vai mostrar para as pessoas. A luz que brilha em você se mostrará nas outras pessoas e a pessoa usará a sua vida como referência na vida delas. E isso é tão importante. Pois bem, já falamos todas as etapas da obra, e isso é muito bom. E podemos fechar aqui? Bem, não podemos, porque muitas das vezes as pessoas buscam, as pessoas se entregam na obra de Deus, fazem todo o passo a passo, só que no finalzinho elas tendem a se desviar do propósito de Deus. Mas, Gabriel, eu já edifiquei toda a minha casa já está bonita, já está pronta, ela tem de tudo. O que que eu preciso fazer mais? Muito bem. Quando você tem uma casa e você constrói ela, existem patologias pré-existentes posteriores que acontecerão. Que é isso que eu estou querendo dizer? Se você não fizer a manutenção ou pós-obra continuamente na sua vida, infiltrações vão aparecer, rachaduras, fissuras vão acontecer. Gabriel, dá um exemplo. Com toda certeza, vou comparar ela com a Bíblia. Quando você fala sobre infiltração, é algo normal que pode acontecer na sua casa. Toda casa está suscetível a isso, acontece. Só que a infiltração, quando ela não é tratada, ela é um dos piores problemas que pode existir na construção. Gabriel, infiltração. Infiltração, ela estufa emboço, ela destrói a estrutura quando não é tratada e ela só tende a minar por toda a sua casa até que ela destrua tudo. E o que podemos comparar isso com o lado espiritual? Muito bem, quando você permite pessoas adentrarem o seu meio familiar, adentrarem a sua vida, do seu cotidiano, as pessoas que estão ali, que Deus não quer, e quando você entende que você precisa fazer a sua manutenção diária, em buscar a palavra, de se entregar, de jejuar, de orar, de buscar principalmente o dom do discernimento, você começa a separar as pessoas que não prestam para a sua vida, e você começa a entender que existem pessoas que devem estar na sua vida e pessoas que você precisa ter o posicionamento para retirar da sua vida, porque não tem como a casa se fazer manutenção sozinha, mas só você pode fazer a manutenção nela. Então, meus irmãos, e aqui eu fecho a Bíblia e eu fecho a passagem. Verifique todas as etapas da sua obra, do seu meio espiritual, da sua vida espiritual. Verifica tudo, tudo, desde do estudo do terreno, do seu projeto, da fundação, da superestrutura, do acabamento e, por último, você faz a sua manutenção, porque a manutenção ela continua enquanto tiver dono, enquanto a casa estiver de pé, porque depois que cai, só existe um jeito de você consertar, é começar do zero a construção de novo. Então não permita que os problemas diários da sua vida derrubem a sua casa. Continue fazendo a manutenção diariamente, é algo rotineiro, para que você possa sim continuar em pé e mostrando o quão bom é estar em Cristo. E eu agradeço a oportunidade, espero que tenha surtido efeito na vida dos irmãos, tanto quanto fez na minha vida. E essa palavra falou profundamente no meu coração, porque eu acredito que toda pregação que é ministrada parte primeiro de você, para depois para os outros. E essa pregação, por mais que tenha sido algo
aleatório ou algo que abrange tudo, quase como uma EBD, ela falou muito ao meu coração, porque se eu deixar de fazer a manutenção na minha casa espiritual, minha casa vai cair. E todos entendem que quanto maior a responsabilidade, maior a responsabilidade. E é isso que eu deixo para os irmãos. Amém. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Ele é o lírio dos vales, a estrela da manhã, o escolhido entre os milhares. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Glória a Deus, aleluia. É esse Jesus que nos ensina, né, como edificar a nossa vida e edificar ela na rocha, que é inabalável. A rocha que pode vir os ventos, pode vir a chuva, pode vir a força da água, que não vai derrubar a casa. Glória a Deus. Gabriel, estou muito orgulhosa dessa palavra, né? Como nós vimos, uma EBD, né? Uma escola bíblica. Glória a Deus. Muitos ensinamentos Deus nos trouxe hoje através dessa palavra. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, Gabriel. Aprendi muito sobre os solos, né? Arenoso, argiloso. Nossa, que coisa maravilhosa. Muitos ensinamentos que vai ficar gravado aqui no meu coração e que durante toda essa semana eu vou ficar meditando nessa palavra e pedindo a Deus que cada vez mais Ele me instrua, né? Me ensine para que verdadeiramente a minha casa esteja alicerçada, construída na rocha que é Jesus. Louvado seja Deus. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a cada um dos visitantes que aqui estiveram, né? Sejam sempre muito bem-vindos. E semana que vem, no domingo, eu estarei trazendo a mensagem da parte de Deus para o coração de todos nós, tá bom? Então, até domingo que vem. Minha mãe quer falar. Fala, Vera, pode falar. Tem mais alguém? Me avisa, gente. Por que está dando o microfone? A paz do Senhor, irmãos. Parabéns, Gabriel. Pode falar, tá falando. Parabéns, Gabriel. Deus te usou grandemente. Estou muito orgulhosa. Isso aí é fruto, né, da tua busca constante, né, na palavra, na busca junto com o corpo de Cristo, que é a casa do Senhor. Entendeu? O seu jejum, a sua oração, não estou falando isso para engrandecer, mas porque eu estou vendo como mãe, como você está diferente, buscando as coisas que vêm de cima. Senhor, continue te abençoando grandemente. Eu queria cantar um corinho tão bonitinho que tem um pouco a ver com essa palavra, que aqueles que souberem é pequenininho. Milagres, milagres, milagres só Jesus pode fazer.
Milagres, milagres, milagres só Jesus pode fazer. E a igreja vai orando, Jesus vai operando, com milagre e maravilha, é somente crer. Agradeça, só isso, tá? Eu tenho vários corinhos que eu lembro muito da FAI antigamente. Mais uma outra oportunidade estaremos juntos. Jesus abençoe. Amo vocês, família. Bem-vindo, vocês visitantes. O Eleazar quer falar. O Eleazar e mais alguém aí. A paz do Senhor para todos. Eu só quero fazer dar uma breve trecho do que aconteceu comigo ontem, que está dentro da palavra que o Gabriel trouxe aí. Quero parabenizar o Gabriel pela sua palavra maravilhosa e dizer que a gente aprende todo dia. Isso aí, Sérgio, você vai gostar de ouvir isso. Tenho certeza que você vai gostar muito. Que uma vez eu vendo aqui a internet e tal, eu vi uma pessoa, ela falando para a gente o que é a pessoa ter poder. Aí ela comparou juiz, militares de grande patente, falando assim que tem poder de destruir a vida da pessoa, a carreira da pessoa, tem poder para condenar uma pessoa, mudar o quadro daquela pessoa. Aí eu trouxe para a gente que o nosso Deus, ele tem poder para transformar a nossa vida também, fazer tudo de bom. E eu, rapaz, eu estava na praia ontem, escuta só, Sérgio, essa moça, uma senhora, Sérgio, uma senhora. Aí eu quero dizer isso, que quanto mais a pessoa estuda, mais a pessoa galga posições elevadas, ela tem que usar isso para beneficiar aqueles menos favorecidos, não se manter assim arrogante e achar que é dono da verdade, porque nós, na verdade, vou falar para os meus irmãos agora, nós, na verdade, não temos muita instrução da vida secular, não somos formados, não temos 5, 3, 4 faculdades, mas nós temos a maior preciosidade do mundo, a essência do Espírito Santo de Deus. Nós conhecemos, nós conseguimos discernir o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está passando. A gente, de maneira nenhuma, pode se intimidar, porque aquela pessoa tem 3 faculdades, não vou ficar aqui quietinho. Mas nós, Serginho, Beth, Vera, Gabriel, Rodrigo, todos que estão nos escutando, nós temos a essência dos nossos antepassados, que é aquele evangelho genuíno. Pastor Pedro Teodoro da Silva, pastor Paulo Fiuza, pastor e os diversos pastores, pastor Altaci Crispim, homens de Deus que trouxeram para a gente. Eu me lembro, quando eu era criança, eu ouvi muito titio falar isso. Eu nunca vi todos os portugueses que tem aqui nessa rua, tudo tem dinheiro, tudo tem comércio, vila de casas, mas o Luiz não tem nada. Ele não tem nada, Sérgio. O nosso avô Luiz tinha tudo. A preciosidade que ele tinha de buscar o que tinha de maior valor. E meu tio não entendia, eu comecei a aprender aquilo e falava assim para os outros. Os outros, quando me perguntavam, e teu avô é português, deve ter muita coisa. Não, meu avô não tem nada. Meu avô não tem nada, mas ele tinha tudo. Ele soube nos criar nos caminhos do Senhor, soube criar minha tia, minha mãe, e que transmitiu isso para a gente. E o que eu quero trazer hoje, olha só, cara, eu estava ontem na praia, eu me deparei com uma senhora, Sérgio, que a gente sempre fala, tenho certeza que se você estivesse na minha posição, ia fazer o mesmo. O quadro da vida dessa senhora, trabalha de 5 horas da manhã na praia até o sol se pôr, ganha o dinheirinho dela, bota tudo guardadinho dentro de uma caixinha, não sabe fazer conta direito e quando é para fazer Pix, pede para a gente mesmo fazer o Pix para ela. Olha o quadro. Ela não sabe mexer em nada. Qualquer um pode se aproveitar. E ela chegou para mim ontem, desesperada, falando assim, poxa, Eleazar, eu tomei um gancho, o fiscal veio aqui, veio com a equipe dele, falou que eu não vou trabalhar nem no feriado, vai ser mais de 20 dias em casa, porque eu coloquei uma garçonete, a garçonete para me ajudar, porque o marido dela, Sérgio, é um usuário de droga, cara. Senhor, pega o dinheiro dela, rouba na barraca. Muitas vezes cheguei lá, ela estava chorando, levou meu dinheiro todo, desgraçado, foi lá comprar tudo de droga. Olha só o quadro dessa senhora. E ali eu vi o que é poder, Sérgio.
A mulher estava destruída, cara. E Deus dá realmente um poder para a gente de transformar e mudar as coisas. Era o Eleazar, que saiu do Rio de Janeiro com uma motinha. Qual é o poder que eu tenho de mudar o quadro de uma equipe de fiscalização, com o chefe da fiscalização, que a garçonete falou para ele que ia dar um tiro na cara dele? Olha o quadro que se formou. Olha como é que esse fiscal-chefe estava. Imagina uma pessoa falar que vai dar um tiro na sua cara. E eu fui para intervir, para mudar o quadro. Sérgio, liguei, passei uma mensagem para o fiscal. Chefe, falei aqui, ó, boa tarde, aqui é o Zazá do Gelo. De maneira nenhuma querendo contrariar seu trabalho. Eu admiro muito as pessoas que querem mudar e organizar a praia. Eu estou sempre desse lado, sou parceiro da guarda, sou parceiro da prefeitura. Todos que querem fazer o bem pela praia, limpeza, eu estou envolvido. Mas eu quero lhe pedir por essa pessoa, a dona Gilda. Ela é uma senhora sofrida. A vida já tem punido ela. Contei a história, o marido dela é usuário de droga, rouba o dinheiro dela e leva para comprar droga. Eu estou lhe pedindo, senhor Jade, para que o senhor mude essa punição. Mas eu quero deixar claro para o senhor que eu, de maneira nenhuma, desaprovo o seu trabalho, de maneira nenhuma, eu sou contra pelo que o senhor está fazendo pela praia, para evitar que os garçons vá lá embaixo e fiquem abordando os clientes para sentar na mesa. Esse é o trabalho dele. Ele quer acabar com isso na Praia do Forte. Mas eu estou lhe pedindo, senhor Jade, se houver uma possibilidade, mediante tudo isso que eu falei dessa senhora, se o senhor puder mudar, aliviar a punição, ajudar ela de alguma forma, eu vou ficar de muito, muito grato. Aí desliguei o telefone. Sérgio, 15 minutos, Sérgio. 15 minutos depois ele respondeu: meu amigo, o seu pedido é uma ordem. Você acredita, Sérgio, que ele falou isso para mim? Sérgio, o seu pedido é uma ordem. E eu agora, cara, eu comecei a ver que a gente se intimida com pessoas que têm grau de instrução maior. Nós é que temos o verdadeiro conhecimento, Sérgio. Nós é que trazemos conosco, cara, os ensinamentos lá daquele pastor Paulo Fiuza, lá na Faia, naquela simplicidade. É ali que está o evangelho genuíno. É ali que você consegue discernir se a pessoa está falando verdade ou mentira. E ele chegou para mim e falou: o seu pedido, Sérgio, o seu pedido é uma ordem. Sérgio, a maior alegria do mundo foi ver o rosto daquela mulher hoje pela manhã, entrando com o meu trator 6 horas da manhã. Sérgio, ela ficou tão submissa, pensando que eu era uma autoridade, Sérgio. Ela nem olhava para o meu rosto, veio de cabeça baixa e falou: Zazá, muito obrigado, Zazá. Muito obrigado, eu estou trabalhando hoje. Zazá, eu não sei como você conseguiu, Zazá. Eu falei: Gilda, não precisa falar nada para ninguém. Isso daí, quem fez foi Deus. Sérgio, aí veio chegando o marido dela. Zazá, eu falei com o deputado, eu falei com o vereador que eu ajudei, que eu trabalhei na campanha, eu falei com o presidente da associação, eu falei com tudo, mas eu falei para a Gilda ontem que Deus ia fazer a gente trabalhar hoje, Sérgio. Aí eu vi que realmente foi Deus, cara. Deus interviu mediante a fé daquele homem e fez com que ela trabalhasse hoje, entrasse hoje na praia. Sérgio, isso não acontece, isso aí desmoraliza um fiscal. Ele foi ali, ele notificou, ele trouxe aquele papel para ela assinar, dizendo que ela foi pega em infração mesmo, gravíssima. E ninguém entendeu nada. Ela foi trabalhar hoje normalmente. Aí o que eu quero dizer hoje, que Deus colocou no meu coração, para todos que estão me ouvindo aqui, que a maior essência que nós aprendemos dentro da casa do Senhor é o ensinamento genuíno de Jesus Cristo. É aquela simplicidade que faz a diferença. Não deixe nunca ninguém subestimar que você tem uma posição menor, que ele é maior. Quem é maior é você, que tem o conhecimento e a sabedoria vindo do alto, que faz você diferenciar o que ele não tem. Ele veio do outro lado, ele veio da escola para a igreja. Nós saímos de dentro da igreja. Nós conhecemos a verdade.
o que Deus nos transmitiu e nos passou. Eu vi isso e eu pude, como uma simples pessoa, muito mal, com 2º grau incompleto. E eu transformei uma vida destroçada, que ela estava desesperada. Você não sabe o que é uma pessoa desesperada chorando, porque ela mora numa simplicidade tremenda, numa casa muito simples. E eu mudei a vida dela, eu transformei ela através de Deus na minha vida. Eu consegui fazer aquela tristeza toda de um dia se transformar em alegria no outro. E hoje o movimento para ela foi maravilhoso, ela estava toda contente, cara. Passei agora à tarde, cheguei aqui e eu contei isso aqui para o pessoal que está aqui em casa, para a Sara, para os Lábios, que o poder que Deus tem. É isso que nós temos que guardar. Eu agradeço essa palavra aí que eu dei agora, agradeço a Beth por essa oportunidade. E eu, Beth, você fez o convite, eu devo estar aí no Rio, por causa do Bruno, que vai fazer a festinha aí da menina no domingo, e eu não vou poder trazer a palavra domingo, mas talvez eu esteja aí com vocês, de repente, domingo, nessa festinha aí do Bruno. Mas eu agradeço a palavra e quero deixar isso, que o maior conhecimento é estar aí conosco, o que nós aprendemos lá atrás. Agradeço a oportunidade. Deus abençoe meus irmãos, em nome de Jesus. É isso aí, nós estamos nessa terra para isso, para abençoar ao próximo. É isso aí. Deus nos quer nessa terra para isso. Que palavra maravilhosa. Glória a Deus. José, você quer falar também? Depois a Sheila e depois o Gabriel. Acho que a Sheila levantou José? a mão primeiro. Sheila, pode falar então. Gente, então, eu queria contar uma coisa para vocês sobre ontem. Ontem eu estava aqui em casa sem ter muito o que fazer. Aí recebi um convite para ir num culto de mulheres na Catedral da Bênção, aí eu fui, né? E aí, faz muito tempo que, assim, eu sou evangélica há um tempinho já. E a gente tem que olhar sempre os milagres pequenos que Deus faz na nossa vida, né? E ontem eu tava assim, meio assim, Deus, mas eu não tenho muito milagre grande para contar, né? Queria ouvir, eu gosto de ouvir testemunhos. E eu tava lá, e eu fui nesse culto com o coração bem aberto mesmo, que é longe da minha casa, é lá na ponte. Não é muito longe, mas para mim é longe. Lá na ponte, eu falei, Jesus, eu vou voltar sozinha, lá acaba tarde, mas eu fui. Irmãos, aí ontem eu escutei um testemunho que edificou muito a minha fé. De uma senhora que é uma pastora aí no Rio, né, na Baixada. Ela falou que o filho dela... Eu vou encurtar o testemunho, para não demorar. Ela disse que o filho dela... Eles são pastores também, o filho é pastor. Foi no culto dos jovens e ela esse dia não foi no culto, e quando ele foi lá para dar um abraço e nela e um beijo, e ela falou que o filho desceu, viu uma pessoa do outro lado da rua, botou os filhos dentro do carro, viu uma pessoa do outro lado da rua e deixou a porta do carro aberta, né? Deu esse fraquejado de deixar, né? Ele deu um mole de deixar a porta do carro aberta. E um menino de 3 aninhos atravessou a rua, e era uma rodovia que eles estavam, e o carro pegou o menininho, o netinho dela de 3 anos, ela arrastando o menininho, o corpo do menininho, sim, a metros. E assim, quando ela falou, aquilo me arrepiou dos pés à cabeça, porque a gente logo imagina, né, gente, como assim? Menininho de 3 anos, uma criança tão frágil. E eu tava em casa antes, falando, Deus, um tempo que eu não vejo um testemunho assim, aquilo que toca no nosso coração. E eu senti que era Deus falando comigo acerca de algumas coisas que eu tô passando, um Deus de milagre, que ela falou assim, quando o carro chegou um pouco mais para frente, arrastando ele, o carro, acho que as pessoas gritaram, o carro percebeu, o carro foi freando e parando. Depois ele foi saindo debaixo do carro, rolando, todo ensanguentado, assim. Ela falou que pediu para todo mundo parar, ninguém botou a mão, ela ajoelhou no chão, entregou ele a Deus e falou, amigo Espírito Santo, esse aqui é meu netinho, e foi o Senhor que deu ele pra gente. Por favor, Senhor, não leva ele agora, não.
Gente, a criança, ela mostrou a foto lá da criança, com uma semana, a criança andando, brincando na igreja. Deus fez um milagre na vida daquela criança. E assim, edificou tanto a minha fé. Por quê? Porque não que eu não acredite, mas quando a gente ouve a gente falando sobre os testemunhos, as coisas pequenas que Deus faz, igual fez com essa moça lá na praia. E eu quero pedir também a oração para vocês, porque hoje eu estava no culto e eu sou uma pessoa que sinto muita dor do outro. No culto da manhã na minha igreja, e lá no culto da ceia eles dão cesta básica, e tinha uma senhorinha lá, e ela cata lixo pela rua aqui em Cabo Frio, ela trabalha de reciclagem. E ela tá com algum problema na perna, e ela é muito senhora. E ela foi buscar a cesta básica, porque aquela cesta básica é pesada, e a gente até arrumou alguém para levar lá na casa dela, e ela tá mancando, aí a pastora perguntou: por que você tá mancando ela? Porque eu me machuquei e só eu trabalho na minha casa. E ela já é uma senhorinha bem senhora, deve ter quase 70 anos. E o médico tá demorando um mês para me chamar. E eu fiquei incomodada o dia todo, eu estou muito incomodada com isso. De a gente, como igreja, não fazer nada, ver ela sentindo dor, passando para lá e para cá com dores, e a gente não fazer nada. E eu peço para que Deus abra uma porta, para que o médico chame ela, para que a gente ajude ela em remédios, em alguma consulta, que toque no coração da gente lá na igreja, né? Porque é fácil a gente só olhar o que o outro está passando e não fazer nada. É só isso. Oh, meu Deus, nós vamos estar orando sim. O Senhor vai tocar no coração dos irmãos da sua igreja e com certeza o Senhor vai prover na vida dessa senhora, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos, pode muito em seus efeitos. E se você tiver a oportunidade de encontrá-la, Sheila, né, e saber se ela está precisando de algum remédio, alguma coisa, você fala com a gente, que de repente a gente faz uma vaquinha, compra um remédio para ela que ela está precisando, tá bom? Gabriel, pode falar, Gabriel. Tia, eu só queria pedir que, antes de terminar, a gente fizesse uma oração pela esposa do Alisson. Ela vai fazer uma cirurgia, se não me engano, hoje, né, Alisson? Isso, a minha esposa está grávida e a gente está internado desde ontem, mas só que até agora ainda não. E a médica decretou que a partir das 20 horas, 8 horas da noite, vai realizar a cesárea dela. Tá bom, vamos estar levantando esse clamor agora, tá bom? Pela esposa do Alisson. E eu tenho certeza que esse bebê vai chegar saudável, bem, graças a Deus, é um presente de Deus, a herança do Senhor, né? E vai ser bênção na vida de vocês. Deus maravilhoso, graças te damos, Senhor, por essa palavra tão gloriosa que tu nos trouxeste na tarde desse dia. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelos testemunhos aqui contados, que edifica a nossa fé, que alegra o nosso coração, que nos faz quebrantados e mais sensíveis, Senhor, à tua voz, à dor do próximo, que nos torna, Senhor Jesus, mais cheio de compaixão, cheio, Senhor, de misericórdia, que possamos verdadeiramente nos assemelharmos a Ti, Senhor Jesus, que se compadecia do próximo. Deus, em especial, te peço por esta senhora que vaga pelas ruas, Senhor Jesus, já de idade, com dores, sofrendo, Senhor Deus, buscando, Senhor, o pão de cada dia. Jesus querido, que não só o alimento diário a alcance, não só, Senhor, a cura das suas feridas a alcance, Senhor, mas que também a salvação, Senhor, entre pela sua casa, que a salvação preencha todo o seu ser, que ela verdadeiramente se renda ao Deus Todo-Poderoso que provê nas nossas vidas, que diz: eu sou o pastor e quem tem a mim de nada tem falta. Senhor Jesus, visita esta senhora, que ela, Senhor, não viva mais de porta em porta, buscando, Senhor, as migalhas, a ajuda,
mas que ela entre pelas tuas portas e te reconheça como Salvador e libertador da sua alma. Jesus maravilhoso, abraça esta senhora nesta tarde, Senhor, e que a salvação, Senhor Jesus, a alcance, e que todas as coisas, Senhor Jesus, tu possa prover na vida dela. Senhor, também te peço pela esposa do Alisson. Deus, ela já está nesse hospital. Senhor, aguardando o momento certo para dar a luz. Oh, Jesus, nós cremos que tu é o Deus de longe e o Deus de perto. Tu não só está aqui conosco, mas tu também está com ela naquele hospital. Vai agora, Senhor Jesus, ordenando a tua bênção, abrindo caminho, Senhor Jesus. Jesus, visitando a tua filha, Senhor. Coloque as tuas poderosas mãos, Senhor Jesus, sobre o ventre dela, Senhor Jesus, para que esta criança venha ao mundo com saúde, com perfeição, que seja geração santa, sacerdócio santo, povo escolhido, adquirido, selado pelo céu, Deus do ventre da sua mãe, para fazer a diferença nessa terra, para ser profeta, para ser, Senhor Deus, ungido e separado nesta terra, para a glória do teu nome. Prepara os médicos, as enfermeiras, toda a medicação, todo o centro cirúrgico, Jesus querido, anestesistas, Jesus querido, tu vai preparando tudo para a esposa do Alisson, Senhor Jesus. Nós cremos que tu já está ordenando escolta de anjos poderosos. Tu mesmo, Senhor Jesus, estará ali, Senhor, neste centro cirúrgico, usando as mãos dos médicos, do anestesista, das enfermeiras, do pediatra, Senhor Jesus, para que esta criança venha ao mundo em segurança, Senhor, e que seja uma bênção. Cuida, Senhor, dessa mãe, acalma o coração dela, alivia as dores, porque a tua palavra se cumpre, com dores terás filho, mas o Senhor se faz presente neste momento, e ao nascer, Senhor, não se lembrará mais, Senhor, das dores, porque a alegria preencherá o coração. Abençoa essa mãe, abençoa esse pai, abençoa essa família, abençoa esse cordeirinho a quem tu está trazendo ao mundo. Em nome de Jesus, nós abençoamos e nós queremos te pedir que tu nos despeça na tua paz, nos dê uma semana de vitória, uma semana de livramento, uma semana, Senhor, de conquistas. Jesus querido, uma semana, Senhor Jesus, de bênçãos incontáveis, Senhor. Entra com tua providência nas causas na justiça, abre portas, decreta, Senhor, sentenças, Senhor Jesus, para o bem do teu povo, Senhor. Muda o quadro, muda a história, Senhor, e entra com a tua salvação, entra com a tua cura, entra com a tua libertação para cada um de nós. É o que nós te pedimos. Guarda a nossa família, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Está terminado esse trabalho.